Nosso próximo palestrante é o Dr. Ronald Ferguson. Ele formou-se em Economia na Cornell University e possui doutorado em Economia pelo MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É professor na Graduate School of Education e na Kennedy School of Government da Universidade de Harvard, com foco em educação e desenvolvimento econômico. Também é diretor da Achievement Gap Initiative da Universidade de Harvard, pesquisador associado ao Malcolm Weiner Center of Social Policy, fundador do projeto Tripod para Melhoria Escolar e consultor de educação para escolas e agências governamentais. Ronald, thank you. All yours. Good morning. It's a pleasure to be here with you today. Most of my work is on school-age children from ages 5 to 18 and to some degree older. But I had the Achievement Gap Initiative at Harvard, and we're interested there in all kinds of things that help to prepare children from all backgrounds to have happy and productive lives. And about 5 years ago, I was looking at some data from the Early Childhood Longitudinal Survey, which is a nationally representative study in the United States that uses a test called the Bailey test to measure cognitive skills of children at the ages of 9 months, which is about 1 year, again at 2 years, and they also test using a different test at 4 years old. And I was a bit shocked to see that racial and socioeconomic cognitive skill gaps are already starting to appear at the age of 9 months to 1 year, and they're very firmly in place by the age of 2 years. That got me really interested in that topic. And so I had already been, to some degree, in the literature. I already knew about the Abecedarian Project and others in home visiting that tend to show good effects developmentally for young children. But most of these types of programs only reach a small fraction of all the families who could benefit. Many times they're very expensive and very costly. That made me start to think about the possibility of going directly to families through the media, through all the different ways you could touch families, and making life the program, okay? Think about all the different institutions in any particular community that touch families. So we started to organize to try to go through all these various channels. A trabalhar através de vários canais. Eu vou falar, então, do Boston Basics. São os princípios de Boston, são as 5 propostas, os 5 pontos que nós, na verdade, consideramos para esta ação. Para quem morar na cidade de Boston, será impossível não conhecer essas ações, porque elas estão por toda a cidade. E, na verdade, o grupo que vem liderando é o nosso grupo de Harvard, mas tem também o Black Philanthropy Fund, com cidadãos afro-americanos bem-sucedidos, de mais idade, que querem devolver aquilo que receberam para a sociedade. E eles, então, estão apoiando o nosso projeto e decidiram que, além disso, além do apoio financeiro, queriam ajudar a liderar, a organizar, administrar, a coordenar o programa. Eles que vêm se encarregando disso. Temos também o prefeito muito envolvido, fortemente envolvido, acabou de começar, mas temos também o secretário de Educação, um jovem, diz que toda vez que ele se encontra com o prefeito diz, você vai fazer isso de verdade, né? Quando nós nos encontramos com o prefeito para apresentar o projeto, 3 minutos depois ele já estava vendendo ideia para nós. Ele falou, eu penso nisso dia e noite, porque ele lida com problemas de criminalidade nas ruas e baixos índices de formação universitária, muitos problemas que realmente começam no desenvolvimento infantil, na primeira infância. Então, ele tem um grande interesse. O departamento de pediátrico do Centro Médico de Boston, muito conhecido. Tem o David Zuckerman, que trabalha muito conosco também, para aprofundarmos juntos a questão de controle de estresse. E, realmente, os médicos clínicos têm um papel muito importante. A WGBH, uma emissora pública, a principal estação de televisão pública da
região de Boston também está nos ajudando a desenvolver material para a mídia. Vou tentar deixar um tempinho no final para mostrar os vídeos de 2 a 4 minutos que eles desenvolveram, para mobilizarmos, então, o apoio das pessoas, para termos o seu apoio. O conteúdo dessa apresentação hoje, bom, vou falar mais das coisas que nós estamos mostrando para as pessoas que administram organizações e têm recursos, para persuadi-los a realmente nos darem o seu apoio a essa iniciativa. Temos apresentações e atividades para pais e famílias que também precisam disso, mas a ênfase para pais e crianças se limitaram mais à oportunidade de darmos um caminho mais positivo para a criança. Não vamos enfatizar quais são as lacunas para as crianças de 2 anos de idade, os problemas. Queremos mostrar o que pode ser feito. Então, eu vou falar sobre um aspecto que realmente chama a atenção das pessoas e que vocês, a maioria de vocês já conhecem. 80% do desenvolvimento cerebral acontece nos 3 primeiros anos de vida. Muitas pessoas não sabiam disso, e isso realmente é algo que chama a atenção delas. E temos também as lacunas cognitivas entre diferentes grupos, crianças com histórias diferentes, também é algo que tem um impacto desde muito cedo nas crianças, que começam ou a ficar para trás ou sair na frente. E não precisa ser assim nessa extensão. Precisamos que as crianças de 3 anos de idade estejam mais ou menos no mesmo nível, que não haja uma grande disparidade, né? Então, essa campanha Boston Basics é para crianças de todas as culturas e classes sociais. Eu tenho também um interesse específico nas lacunas raciais. Nos Estados Unidos, essas lacunas raciais e de habilidades geralmente são as as maiores entre as crianças educadas. Se pensarmos nos pais que não têm um alto nível educacional, entre negros e hispânicos, não há muita diferença entre os pais sem muita educação. Conforme seu nível educacional melhora, as crianças têm melhor desempenho acadêmico, mas para os brancos aumenta ainda mais rápido. Melhora ainda mais rápido o desempenho. E essas diferenças já começam a partir dos 2 anos de idade, por gênero, classe socioeconômica e raça, etnia. Já são perceptíveis essas diferenças. São 5 aspectos simples e muito fortes que todos os pais podem influenciar e mudar. Temos nesse gráfico, bom, na parte de cima, homens e mulheres, males e females, dados então brancos, negros, hispânicos e nativos americanos. A partir de 1 ano de idade, as diferenças nas habilidades cognitivas. Aos 2 anos de idade, temos estas disparidades e passamos então de pequenas lacunas, pequenas diferenças. A partir de 1 ano de idade, aos 2 anos de idade, vemos que elas ficam mais importantes, mais significativas e continuam a aumentar. Aos 17 anos de idade, esses alunos terão uma disparidade de 3 ou 4 anos de aprendizado, considerando realmente os seus históricos. A partir dos 5 anos, vemos que já ficam bastante nítidas essas diferenças, essas lacunas. Não dá para esperar até eles entrarem na escola. Muito do que já vimos aqui, né, neste simpósio, as pesquisas indicam que essas experiências na primeira infância são muito importantes. As intervenções realmente são cruciais e nós estamos seguindo por esse caminho. Queremos dar vida ao programa com cada vez mais pessoas envolvidas. E nossa aspiração é aumentar essa curva para todos os grupos. Se conseguirmos fazer com que todos subam um pouquinho, todos conseguirão acompanhar essa curva ascendente. Portanto, assim, o contexto em que vive cada criança não determinará o seu futuro. Por que começar tão cedo? Durante os primeiros 3 anos de vida, as crianças absorvem uma grande quantidade de informação através da interação com outras pessoas. As interações conduzem ao desenvolvimento do cérebro, que será a base para todo o aprendizado futuro. São informações que estamos transmitindo às pessoas. Nós não paramos sempre para pensar sobre essas coisas, e isso realmente chama a atenção das pessoas. É muito poderosa essa mensagem. É um estudo muito importante, do qual vocês já ouviram falar, certamente, o Hart and Todd Risley Study, que também
indica várias diferenças, as palavras aprendidas, diferença também no nível em que essas palavras são bronca, são reforços negativos. Outro estudo recente demonstra que aos 2 anos de idade, as crianças com mais vantagens estão 6 meses adiantadas no processamento de linguagem em comparação àquelas que vivem em situações, em contextos com menos propícios. Então, você fala alguma coisa para a criança e ela demora um pouquinho para responder. Você faz alguns sinais, tudo bem, ajuda a processar a informação. São 6 meses de diferença. Será que mudanças no cuidado dos pais e também no tipo de cuidado realmente importa para o desenvolvimento da criança? Com certeza sabemos essa resposta. Intervenções de alta qualidade focadas na faixa etária do nascimento aos 3 anos melhoraram o aprendizado na primeira infância. No entanto, nunca haverá recursos suficientes e programas suficientes para atender todas as famílias e crianças. A gente pode, claro, desenvolver essa capacitação, esses recursos, mas não há por que não experimentar com outras ideias também. Então, o que podemos fazer? Nós devemos inundar a comunidade com o Boston Basics. Você pode dar isso o nome que quiser. Antes a gente chamava de 5 fundamentais, mas como a gente começou a se organizar em Boston, a gente achou que se a gente colocasse Boston lá no nome, eles iam se identificar mais. Nós ajudamos a experiência das famílias com reforços positivos de todas as direções. Quais são os princípios de Boston? Em primeiro lugar, maximizar o amor e administrar o estresse. Quando a gente começou, era maximizar o amor e minimizar o estresse, e as mães falaram, não, para com isso, não dá para minimizar o estresse, a gente não controla, a gente pode tentar administrar, diminuir é impossível. Então, a gente mudou, então, a formulação desse princípio. O segundo princípio, falar, cantar e apontar. As pesquisas mais interessantes recentes são sobre o efeito de apontar. Com esse tipo de comportamento, a criança começa a associar o objeto ao nome, eles começam a apontar muito antes de falar, o que acaba também acelerando o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Depois, contar, agrupar e comparar, criando a Fundação para a Alfabetização Matemática. Para a criança, ela acaba entendendo que um grupo corresponde a um grupo de elementos. 5 é 5 de alguma coisa, não é só um número abstrato que você tem na sequência do 4. O quarto princípio, explorar através do movimento e da brincadeira. Ou seja, você tem que manter vivo aquele sentido de fascinação, curiosidade. E muito disso acontece nos momentos lúdicos. No nosso vídeo a gente tem pais e crianças interagindo, vendo coisas, se movimentando e tudo mais. Essa é a ideia. E depois leia e discuta. A gente sempre fala de ler para as crianças, mas muitas vezes esquecemos de falar sobre discutir aquilo que lemos. Então, aí a gente se lembra, explica e também tenta prever. Tudo isso é muito importante quando você lê o livro com uma criança. Até uma criança de 2 anos tem o seu próprio ponto de vista que pode expressar para você durante a leitura. Então, esses são os 5 princípios de Boston. Se você pensar neles 5, você vai ver que tudo que a gente discutiu aqui na conferência tem uma relação com esses 5 princípios. A gente falou sobre os pais, sobre o amor, sobre administração de estresse. A gente falou sobre cantar, contar, comparar. A gente falou sobre como estimular a curiosidade através da exploração e através da brincadeira, do jogo. E também isso traz um desenvolvimento físico. Falamos sobre a cognição, compreensão através da leitura e da discussão.
Se você morar na cidade de Boston, ou em qualquer outra cidade onde fazemos esse programa, você não tem como não conhecer, porque em todas as instituições eles vão lembrá-lo constantemente disso. Então, aqui a gente fala sobre a saturação socioecológica desses conceitos. Trabalhamos com as clínicas de saúde, com os pediatras, hospitais, a gente manda vídeos para as pessoas assistirem no celular. E então, quando a pessoa está lá na sala de espera, os vídeos ficam passando na tela, no consultório do médico, no hospital. A mãe recebe orientação sobre os princípios de Boston antes de sair do hospital com o nenê. Também os grupos que trabalham com as igrejas e outras organizações comunitárias disseminam os princípios. As crianças de escola primária que falam assim, olha, mãe, hoje a gente aprendeu a ler para o bebê hoje. Até isso. Aquele jovem que acabou de ser libertado da prisão, ele recebe orientação sobre os princípios de Boston antes de voltar para casa, para que ele possa se envolver mais na vida familiar. São várias atividades que ensinam a mãe a não dominar o cuidado dos filhos, mas a dividir com a família. Então, ensine a ela os princípios de Boston para que ela possa fazê-lo. Vocês podem imaginar, enfim, quando você solta a imaginação, você pode imaginar vários tipos de situações. Por exemplo, tem um lugar onde eles colocaram uma placa para colocar as fotos das mães com os filhos, também os princípios pendurados ali. Quando a gente considera a forma como o marketing funciona, tudo se baseia nos 4 P's: produto, preço, lugares e promoções. O produto são essas práticas de desenvolvimento infantil que são ensinadas para os pais e outros cuidadores para aumentar as chances de sucesso das crianças. O preço. As práticas podem ser incorporadas nas rotinas diárias e não requerem nenhum investimento em brinquedos ou materiais caros. Lugares. As práticas do Boston Basics podem ser reforçadas de forma ativa e rotineira em diferentes lugares através de outras tecnologias. Nós temos materiais impressos e de vídeo que mostram pessoas normais na sua vida, curtindo o tempo com os seus bebês e crianças. Então, essa é a ideia. Agora, um pouquinho sobre a avaliação. Bom, a gente já fez 510 entrevistas na rua sobre as crenças iniciais das pessoas e a conscientização. A gente está fazendo isso, sei lá, quando a gente começa o programa e faz depois de 3 meses é tudo igual, mas depois sobe. E os médicos também medem, assim como pré-escolas. Agora, eu gostaria de mostrar um vídeo com a visão geral e depois a gente tem um vídeo para cada um dos princípios. Eu acho que a gente vai... Enfim, vamos começar então com essa visão geral. Por gentileza, o primeiro vídeo. O aprendizado começa quando nasce o bebê. Você também quer brincar? Toda criança está repleta de chances para o sucesso na vida. E esses 3 primeiros anos têm o maior impacto sobre as chances de sucesso da criança. Olha, maçã, cadê o morango? É isso aqui, tem limão também, kiwi. Parabéns. O importante é dar um bom começo para a criança. Esse é o significado de ser pai. Eu queria estar aqui todo dia. É uma felicidade. Todo pai, seja lá o seu histórico, pode ter um efeito positivo na vida da criança. Algumas atividades diárias podem fazer uma grande diferença. É por isso que o Boston Basics trabalha com líderes comunitários e pesquisadores nesta nova e importante iniciativa. São 5 princípios que queremos que todos conheçam. O primeiro dos princípios é: maximize o amor, administre o estresse.
O segundo é fale, cante e aponte. O terceiro é conte, agrupe e compare. O quarto é estimule o movimento no espaço e a brincadeira. E o quinto é leia, mas não só leia, não. Discuta as historinhas. É um pato. Como é que o pato faz? Esses são 5 princípios básicos que todo pai pode adotar com sua criança desde o nascimento. Vamos todos colaborar juntos para que as crianças se tornem o mais bem preparadas possíveis. Maximize o amor e administre o estresse. Converse, cante, conte, agrupe e compare. Explore o movimento. Leia e discuta histórias. Junte-se a nós. Ajude a espalhar essa ideia. Leia e discuta as histórias. Como as crianças aprendem a pensar? Ler para o seu filho é uma maneira de expô-lo à linguagem desde o comecinho. É uma maneira de desenvolver sentimentos positivos ligados à leitura e aos livros. Você consegue se esticar que nem essa lhama? Agora se dobre. Com os bebês, escolha livros duros, divertidos e cheios de imagens bonitas. Às vezes, na hora de brincar, a gente pega um livro para ler. Ele é ótimo, virando as páginas. E depois a gente fala sobre as imagens. Olha, eu sou uma girafa. Envolva o seu filho dessa maneira. É muito mais importante do que ler todas as palavras na página. O que conta é a experiência. Sente bem juntinho para que a criança se sinta acolhida e tenha uma ótima visão. Aponte para diferentes pontos da página. O que é isso? Ah, é mamãe. Você pode também falar sobre as cores e formas. Ler para um bebê, eu acho que é ouvir a sua voz, olhar para as imagens. E depois de um tempo, a nenê vai ver também que a palavra está associada com a imagem. A gente repete sempre os mesmos livros. Então, quando ela vê a imagem, ela acaba entendendo que eu estou apontando para a cor azul e a palavra azul quer dizer azul. Ele está fazendo o café da manhã. Quando as crianças crescem um pouco, você pode expô-las a outras partes do processo de leitura. Antes de começar a ler um livro, fale sobre o título, fala sobre o tema. E na leitura, faça perguntas para o seu filho pensar, cadê o ratinho? Você deve fazer perguntas, ela acaba se lembrando da história também, principalmente quando a gente já leu antes, às vezes ela se lembra e ela fica espantada, puxa, como ela se lembra disso? Porque eu não me lembro, às vezes ela aponta, isso aqui é uma girafa, isso aqui é uma formiga, essa cor é amarelo. É ótimo, porque eu aprendo. Gente, eu tenho que ficar muito ligado com ela o tempo todo, ela sabe mais que eu. Olha, eu preciso de ajuda, aponte as palavras. Ensine que a leitura é feita da esquerda para a direita, que há espaços entre as palavras, você pode apontar para eles também. Às vezes eu peço para ele repetir a palavra. Como é que eu vou conseguir ser tão grande como esse porco? Disse o ratinho. Cadê o ratinho? É isso aí, você está apontando para ele. Pare de vez em quando durante a leitura para perguntar o que está acontecendo. Responda aos comentários e perguntas do seu filho. Aumente o interesse do seu filho. Por exemplo, se ele gosta de insetos, ou dinossauros, ou borboletas, vá lá na biblioteca. Procure livros sobre esses temas. Ela ama ler. Quanto mais divertido, melhor a leitura. Você vai desenvolver o amor ao aprendizado e ao conhecimento nos seus filhos.
Como você pode ajudar seu filho a curtir esse momento de leitura e discussão? Que outros membros e amigos devem assistir a esse vídeo? Junte-se a nós e ajude a espalhar essa ideia. Okay, again, we're just getting started. Muito bem, estamos ainda começando. O site vai estar disponível nas próximas semanas, bostonbasics.org, os outros vídeos e materiais impressos, e também vai ter uma newsletter. Vai ter um lugar onde você pode se inscrever também e participar da comunidade Boston Basics. Eu adoraria ter gente aqui do Brasil se inscrevendo e participando. Bom, e eu paro por aqui. Queria agradecer ao Ronald pela palestra. I'll let you put the headset. Acho que foi muito interessante, né? O que eu aprendi com ele hoje? Algumas coisas eu achei muito interessantes. Primeiro que it's not working, não está funcionando. Is it working now? Is it working? Are you saying? Então, vocês estão falando alguma coisa? They're going to change. Okay. Só um minuto. Alô? Tudo bem? Está falando? Ok. Então, o que eu achei muito interessante, né? Primeiro, como a gente foram buscar uma solução, né? Programas que são muito eficazes, mas são muito custosos, né? E atinge uma população, um pedaço pequeno da população. Então, como é que a gente faz para ter expansão? Como é que a gente faz para ter escala? Né? Então, eles foram mobilizar a cidade inteira, né, vão mobilizar a cidade inteira. Boston vai estar sabendo tudo do Five Boston, né, Five Bostons, né? Eu não sei se é assim que você... Desculpa se eu não falei certo, mas é muito interessante. Então, eles foram procurar as associações, falaram com empresários, falaram com o governo, né? O prefeito foi sensibilizado, adotou o programa, falaram com profissionais, falaram com famílias. Então, quer dizer, essa mobilização maior, né? O olhar integrado todo, trazendo para esse movimento. Mas também uma coisa que chamou minha atenção é assim, ele usou 3 palavras, né? Fun, simple and powerful, né? Divertido, simples e poderoso. A gente pode traduzir a ciência de um jeito divertido, simples e poderoso. Não precisa ser só difícil, né? Porque o que a gente tem? A gente tem que mobilizar, a gente tem que fazer com que as pessoas se apropriem disso. Ele também falou que o programa no começo não chamava Boston... The Boston Five, ele chamava outra coisa. E aí eles sentiram que se chamasse Boston, as pessoas de Boston se apropriariam disso com mais facilidade. Então, outra coisa, quando a gente pensa em qualidade, né? Vamos trazer para junto, vamos trazer para que as pessoas se apropriem. A minha ideia mais é deles, né? Então, acho que são coisas interessantes que a gente tem que pensar. Então, obrigada, Ronald.